Bom dia, meus amados irmãos. Que a graça e a paz do nosso Deus e Pai amoroso e também o amor, o exemplo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa inundar a nossa vida para que continuemos sempre, a cada dia mais, continuar crescendo no conhecimento e na graça do Senhor. Amados, hoje, segunda-feira, vamos dar continuidade à nossa lição bíblica diária sobre a determinação do Senhor, aquilo que Ele determina, nada pode mudar, voltar atrás, né? Estudamos isso ontem, no domingo, quando o Senhor diz com todas as letras, né? Aquilo que eu determinei, né, vai se efetuar. Ele deixa bem claro, né? E ele disse, eu vou acabar com os assírios, vou pisá-los, né? Vou livrar o meu povo da escravidão que eles imprimem sobre o meu povo. Claro que uma referência ali, em especial, ao reino babilônico, né? O reino da Babilônia. O Senhor deixou bem claro. E ontem, na última pergunta de ontem, quando nós estudávamos, vimos que o texto diz que o Senhor dos Exércitos determinou, e ele pergunta, quem é que vai invalidar a minha determinação? Existe autoridade maior do que eu que possa invalidar o meu decreto? Existe alguém mais inteligente, mais sábio do que eu que possa me convencer para que eu volte atrás, que eu estava errado? Inclusive, ele faz essa pergunta aqui no livro de Isaías também, né? Mais na frente. E ele pergunta ainda, faz uma segunda pergunta, né? Depois que ele estender a sua mão, depois que Deus estender a sua mão, ou para salvar, ou para julgar, qualquer coisa que ele for fazer, alguém pode fazer ele retroceder, voltar atrás, recolher a sua mão? É uma pergunta muito importante. A resposta é não. Por que não? Porque Deus é um homem orgulhoso, homem não, né? É um ser orgulhoso, porque é um cabeça dura, porque Deus é como os seres humanos, que é um cabeça dura, uma pessoa, né, irracional, inconvencível? Não, nada disso. É porque ele é onisciente. Tudo que ele faz é com perfeição. Ele não tem motivo para voltar atrás. Se aquilo é o melhor, é o perfeito. Não tem decisão equivocada, né? Só se volta atrás quando se erra. E nós, seres humanos, temos que voltar atrás muitas vezes, mas Deus não. Deus é diferente, não é? Pois bem, hoje, dando continuidade a este princípio de lição que nós começamos ontem, vamos agora para a pergunta 3, que diz assim, qual a mensagem de Deus foi dada ao povo filisteu? Qual o significado tipológico dessa mensagem? Pois bem, o Senhor está mandando mensagem aqui, através de Isaías, para o povo, obviamente se referindo ao povo do leste, ao povo do oriente, que vinha lá de Babilônia, que estava em Babilônia, que estava oprimindo o povo, etc, etc. Né? E está usando esse rei, a sua dominação, a sua servidão, a sua dominação, né, impositiva, dominadora, injusta, para se referir à obra de Satanás. Né? Uma tipologia que se referia no sentido espiritual mais profundo, que se repetiria ao longo dos tempos, né, com a obra de Satanás. Mas agora, ele vai se referir agora a um outro povo agora, da outra extremidade, que está agora ao oeste, que está agora no ocidente. Ele diz assim, não te alegres tu, toda a Filistia, né? Toda a Filistia, ou seja, os filisteus, faixa de Gaza. Filisteu formou o nome Palestina. Palestina vem de filisteus, né? Então, não te alegres tu, toda a Filistia, por estar quebrada a vara que te feria. Que vara? A vara dos assírios. Deus aqui já está falando para os filisteus, que agora havia destruído os filisteus, né? Os babilônicos,
que também oprimia os filisteus. O filisteu agora poderia se levantar e dizer assim, agora sim a gente vai dominar e vamos tomar agora o povo de Israel, vamos atacar o povo de Israel de novo, e Deus já tinha prometido, né? Juízo contra os filisteus que estavam agindo injustamente contra os judeus, contra o povo, né? E aí ele diz o seguinte, agora falando para os filisteus, né? Deixando bem claro que Deus não esquece a injustiça que foi feita, a não ser que uma pessoa se arrependa, mude e conserte os erros, né? Claro. E agora ele volta para falar para os filisteus dizendo o seguinte, porque da estirpe da cobra, estirpe aqui é a origem da raça, do tipo de cobra, né? Da origem, da base dela, da sua essência da cobra, sairá uma áspide. Da essência dela sairá uma áspide. Que cobra? Ora, se ele está falando da Assíria, se ele está falando de Babilônia, qual a ligação de Babilônia com a serpente, com a cobra? Se a tipologia de Babilônia muitas vezes é aplicada ao leão, não é? Ao ouro, ao leão, etc. Aí ele deixa bem claro aqui, ó. Da estirpe, da sua origem, da sua raça lá de Babilônia, vai sair uma cobra, uma áspide. Áspide na Bíblia, geralmente é aplicado como uma víbora que mata, que é muito venenosa, né? É por exemplo, numa linguagem bem simbólica, no livro do Salmo 58, acho que o versículo 4, ele vai dizer lá que é como a víbora surda que tapa os ouvidos, como uma áspide surda, né? Ou seja, que o seu veneno tapa os ouvidos das pessoas, ou seja, tapa o entendimento para não ouvir, para não entender. Ora, claro que uma referência aqui trata-se dos enganos de Satanás, claramente, né? Já que nós estamos vendo claramente aqui que o rei da Babilônia é usado aqui como uma tipologia para referir-se a Satanás, né? Isaías, por exemplo, vai falar em Isaías 11, que a gente já estudou aqui, que a criança de peito brincaria na toca da áspide, um animal venenoso. Paulo, por exemplo, lá em Romanos 3:13, vai falar da peçonha de áspide, né? Que está debaixo de seus lábios. Paulo entendeu direitinho. A peçonha de áspide está debaixo de seus lábios. Lábio de quem? Do mentiroso, do religioso mentiroso, né? O contexto especial aí, falando aí no capítulo 3 de Romanos. E ele continua dizendo aqui, ó, porque da estirpe da cobra sairá uma áspide, e o seu fruto, ou seja, sua peçonha, né? O resultado disso tudo será uma serpente voadora. Então, o Senhor diz assim, ô palestinos, ô filisteus, não pensem vocês que vocês agora estão alegres porque Babilônia caiu. Ela caiu, a cidade física caiu. A nação recebeu a escravidão porque escravizou os outros. Mas dali de Babilônia vai surgir doutrinas. Dali de Babilônia vai surgir ali um pensamento, uma ideia, um espírito que vai ser copiado por todos os reinos. E isso é uma desgraça. É a essência do diabo, é o espírito do diabo, a peçonha do diabo. O que sai da boca do diabo, engano. O que sai da boca de uma cobra é peçonha. O que sai da boca de Satanás é engano. Peçonha está intrinsecamente ligada a engano, a mentira. Então, o mundo não está livre. Então, não se alegre, filisteus. Olha que coisa, né? O que o Senhor está dizendo aqui, que mensagem. Até hoje, o mundo vive, né, sob a influência desse engano maldito, desta Babilônia mística. Continuando, meus amados, vamos aqui para pergunta 4, a segunda pergunta de hoje, né? Que nos traz aqui mais um questionamento. O que acontecerá aos primogênitos dos pobres e dos necessitados, em contraste com a raiz da Filistia, ou seja, dos filisteus? Qual a aplicação tipológica há nessa informação? Será que há alguma informação tipológica aqui que sirva para nós hoje? Vamos ler então aqui o texto de Isaías 14:30, diz assim:
Os primogênitos dos pobres serão apacentados, e os necessitados se deitarão seguros, mas farei morrer de fome a tua raiz, e serão destruídos os teus sobreviventes. Então veja aqui, o Senhor ainda falando aqui com o povo dos filisteus, ele diz assim, olha, de vocês, a Filistia, os primogênitos, os filhos mais velhos de cada família, claro que isso aqui é uma linguagem tipológica, né? Ele diz assim, os primogênitos dos filisteus pobres serão apacentados. O que significa filisteus pobres aqui? Filisteus pobres seriam aqueles homens de coração humilde. Lembra o que diz Jesus lá no Sermão da Montanha, no capítulo 5 de Mateus? Bem-aventurados pobres de espírito. É desses pobres que ele está falando aqui. Não é do pobre que trabalha pelo que comer somente, não tem nada, não tem recurso, vive ali na linha de pobreza. Não é desse pobre que ele está falando o texto aqui. Né? Não é o pobre que não tem oportunidade, que não tem emprego, que não ganha muito dinheiro, não. Aqui é outra questão aqui. Então, os primogênitos dos pobres serão apacentados. Aqueles humildes que buscarão o Senhor, que reconhecerão, serão apacentados. Apacentados pelo pastor, o bom pastor, né? Só tem um. E o texto diz, ó, e os necessitados, olha só, se deitarão seguros. Também os necessitados aqui não se aplica ao texto literal, já que o texto aqui é profético, é simbólico. Os necessitados aqui não é exatamente aqueles que não têm o que comer, não têm onde morar, mora na rua, dorme debaixo das marquises e se alimenta porque pessoas levam a sopa de noite para eles. Não estão falando exatamente destes necessitados aqui, mas a linguagem que é preponderante aqui, que deve sobressair na nossa compreensão, é uma linguagem espiritual, porque nós, hoje gentios, né, que um dia fomos salvos, alcançados pelo Senhor, pela sua mão poderosa, também fomos necessitados, também fomos pobres, né? Pobres de conhecimento, pobres da graça de Deus, e o Senhor nos inundou aí com sua graça, com sua revelação, não é mesmo? Aí ele diz assim, ó, mas eu vou fazer com que farei morrer de fome a tua raiz. Quem é a raiz? Ora, se o pobre está lá na ponta, na pontinha da folha da árvore, a raiz é a liderança. A raiz são os líderes. E os filisteus aqui representam aqueles que queriam oprimir o povo de Deus. E aqui ele está usando aqui mais uma tipologia daqueles gentios que retornariam, conforme o contexto do capítulo 14 aqui, que já estudamos na semana passada, que retornariam para Jerusalém, juntamente com os judeus, gentios de todas as nações, né? E ele já está alertando aqui o gentio, aqui, ó. Se os filhos de vocês, não é vocês, né? Se os filhos de vocês forem humildes, pobres, humildes de espírito, né? E reconhecer sua condição da graça de Deus, se apresentar como necessitado, né? Olha só, serão o quê? Apacentados. No entanto, os de coração dominador, que aprenderam tudo errado com Babilônia, que vieram de lá para cá para se misturar com os judeus, com o meu remanescente, né? Eu farei morrer de fome a tua raiz, ou seja, a liderança, os cabeças de um negócio, que é raiz, é cabeça, né? Quando o Cristo fala, eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos, ele está na base ali do caule e raiz. Ele é a estrutura da planta, é a base da planta, é a pedra de esquina, é o alicerce, é o fundamento, né? E nós somos os ramos, os galhos, os sarmentos, né? Pois bem, lá no livro de Malaquias 4, vai dizer que Satanás é a raiz e os seus seguidores os ramos. Claro, quando ele fala aqui
que eu farei de morrer a raiz, tá? A tua raiz, os teus líderes, o teu rei, o teu sumo sacerdote, os teus líderes religiosos, né? Que vierem juntamente com os judeus, né? Para se converter, dizendo que vai se converter, que veio sob a influência do remanescente fiel. Se for como pobre necessitado, serão apacentados e cuidados. Mas, se vier com o espírito da liderança, dominação, irá morrer. E ele continua dizendo aqui, ó, e serão destruídos os teus sobreviventes. Quem? Qual sobreviventes? O pobre, o apacentado e o necessitado? Não, esses serão salvos, né? Estarão seguros e apacentados. O que serão destruídos os sobreviventes são daqueles que são da raiz. Veja que é abundante, não só no livro de Isaías, mas na Bíblia toda. O tempo todo o Senhor chamando a atenção da liderança, prometendo juízo, julgamentos, mandando sentenças para que eles acordem e parem de oprimir o pobre, ajude o seu próximo, o necessitado e tal, o tempo todo. Portanto, meus amados irmãos, toda liderança religiosa, ela é muito privilegiada, porque quando ela é honesta, é feita de homem honesto, homem de verdade, crente de verdade, homens estadistas dispostos ao sacrifício da própria vida. Quando a liderança é verdadeira, ele goza de muitos privilégios da parte do Senhor. Quando o homem ele não tem medo de dizer a verdade, quando ele está comprometido apenas com a Bíblia, não com placa de igreja, não com objetivo, não com projeto pessoal, ele é muito abençoado. O Senhor abençoa com revelações, o Senhor dá orientação, o Senhor abençoa de todas as formas, com saúde, com prosperidade de todo tipo. Não lhe falta a comida e a água lhe é garantido. Mas quando essa liderança é perversa, ela tem um espírito de Babilônia, só quer ganhar dinheiro, só quer ser famoso, só quer se promover, só quer receber aplausos, é preguiçoso, só resolveu ser pastor de igreja, ser crente, abriu uma igreja como abre um ponto comercial, porque é preguiçoso, não quer trabalhar. Esses aí, ó, são esse tipo de raiz aí que o Senhor vai destruir. Esse tipo de caráter, de comportamento, é altamente reprovado pelo Senhor e será julgado.